Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos falar de um assunto bastante importante, denominado Um Choro por um Milagre. Palavras descritas no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículos 9 a 11 e 17. Lemos nessa noite o capítulo 1 do versículo de 1 Samuel e encontramos a história de Ana. Ana era uma mulher triste, amargurada, incompreendida, perseguida, invejada, martirizada, criticada. Ana sofria zombaria de sua rival Penina e ainda pior, Ana era uma mulher estéril. Ser estéril, nessa época, para os judeus, era um sinônimo de ser amaldiçoada. Então, para o povo judeu, Ana era uma pessoa amaldiçoada. Os seus conterrâneos, segundo a crença deles, ela estava debaixo de uma maldição. Mesmo vivendo em circunstâncias desfavoráveis, Ana tinha um sonho. Ela queria ser mãe. Ana lutava contra dois grandes problemas, e sobre um deles ela tinha pouco controle, pois vivia num casamento polígamo e a outra esposa de seu marido, Eli, a Penina, a odiava. Sobre o segundo problema que ela vivia, ela não tinha nenhum controle, pois ela era uma mulher estéril. Em nossos dias não é diferente. Hoje existem milhares e milhares de pessoas que estão passando situações semelhantes à de Ana. E entre essas milhares de pessoas, algumas já desistiram. Desistiram de seus sonhos. Outras estão desistindo e alguns poucos é que conseguem esperar por um milagre. Mesmo que para realizar seu sonho seja um milagre, isso não importa. Você jamais deve desistir. Se para todos à sua volta o que você quer é impossível, não se preocupe, não desista, porque para Deus nada é impossível. Não importa a circunstância que você está vivendo, não importa o tamanho do seu problema, pois para Deus, como eu falei, não existe problema pequeno ou um pedido muito pequeno que Ele não possa e não venha se interessar, ou então um pedido muito grande, enorme, que Ele não possa realizar. O que você deve lembrar é que Deus é um grande Deus, um Deus único, verdadeiro, tremendo, é um Deus vivo. Ana, com toda certeza, é um exemplo para que nós possamos tomar posse do nosso milagre. Ela é um exemplo para cada um de nós. Eu costumo dizer que em toda a história bíblica existem duas explicações importantes. Uma delas está estampada no texto e no contexto que lemos.
e tem como principal objetivo aumentar a fé de quem lê. Nesse caso, é a própria história de Ana, suas dificuldades, seus temores. Enfim, ao terminarmos de ler o primeiro capítulo de Samuel, a pessoa tem em sua frente uma história de vitória e um grande milagre operado por Deus. A segunda explicação que eu quero mostrar para vocês nessa noite aparece como um pano de fundo e tem como principal objetivo mostrar um caminho ou uma verdade para se alcançar a vitória ou mesmo um milagre. Então nós vamos fazer nessa noite uma análise desse texto, abordando o pano de fundo, tirar do texto alguns fundamentos de relevância para tomarmos posse do nosso milagre. O primeiro fundamento é que Deus tem um sonho para você. Sim, Deus tem um sonho para cada pessoa. Esse sonho de Deus se tornará realidade em sua vida. Ele te criou para que você seja um vencedor. Ele não colocou o homem no mundo para ser um perdedor, ele criou o homem para ser um vencedor. E mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porém, existe alguém que não quer que os seus sonhos sejam realizados. Que os sonhos de Deus se realizem em sua vida. Essa pessoa é o encardido, o diabo, Satanás, o nome que você quiser dar para ele. Ele quer matar os seus sonhos. Para matar o nosso sonho, ele usa todas as armas que tem à sua disposição. Essas armas são pessoas, as circunstâncias em que estão vivendo no nosso dia a dia. Então, ele não quer que ninguém seja feliz, que ninguém tenha seus sonhos realizados. E ele fará tudo para que os nossos sonhos, o teu sonho, o meu sonho, os sonhos das pessoas de um modo geral não se realizem. A segunda, ou o segundo fundamento que nós temos é que existem matadores de sonhos. Sim, existem matadores de sonhos. Se nós olharmos para o contexto da história de Ana, nós vamos observar que existem claramente 3 matadores de sonhos utilizados pelo encardido. Pessoas que oferecem suas mãos, sua boca, seus atos para o encardido, para que venha matar os sonhos das pessoas. Na história de Ana, nós temos Eli, o marido dela. Nós temos Eli, que era o sacerdote. Ele foi injusto com Ana. Senão você veja. Ele afirmou que ela estava embriagada, que ela estava descontrolada. Esse tipo de matador de sonhos é muito comum em nossas vidas. Nessas pessoas não encontramos uma palavra amiga e na maioria das vezes encontramos pessoas, pastores, obreiros, que só têm a palavra de derrota. São os Elis da vida que julgam sem saber o que realmente você está precisando. Te julgam
pela tua aparência externa. O segundo matador de sonhos, agora sim, Eucana, o seu marido, apesar de ser um marido bom, de amar a Ana, ele se deixou usar pelo encardido, tentando matar o sonho de Ana. Ao tentar consolar sua esposa com relação à sua esterilidade, ele disse: "Por que choras, mulher? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Eu não te sou melhor do que 10 filhos?" Em outras palavras, Eucana estava dizendo para ela: "Você é doente, você é estéril, você sabe disso, você sabe que a esterilidade não tem cura, então não vai adiantar nada você ficar triste, ficar pelos cantos chorando, deprimida. Você tem que aceitar essa situação." Esse é um tipo de matador de sonhos que vive em nossa casa, vive na igreja, vive em nosso círculo de amigos, permitindo que o encardido use a sua boca para nos tentar derrubar. É o tipo de pessoa que não acredita que Deus faz milagres. Acha que os problemas não têm solução e que o melhor é se conformar com a situação. O melhor é ser derrotado. O nosso ouvido é uma porta de entrada das informações. Informações que chegam ao nosso cérebro. Nós ouvimos todos os dias centenas e centenas de informações. E todas essas informações, algumas são boas, outras são más. Portanto, irmãos, nosso ouvido é a terra em que a semente será plantada. E ao colhermos, pode se tornar em uma vitória, mas também pode ser uma derrota, dependendo daquilo que nós ouvimos. Ana, todos os dias, era humilhada por Penina. Todos os dias. Penina era usada pelo encardido. E ele só tinha o intuito de desestabilizar Ana. Ele não queria que o sonho de Ana fosse realizado. Ele usava a Penina para desanimar Ana com palavras. À nossa volta, irmãos, existem várias e várias Peninas. Muitas Peninas estão à nossa volta, que são pessoas que ficam do nosso lado com um único intuito: levar-nos ao desânimo. Essas pessoas tentam com palavras nos animar, entre aspas, a se conformar com nossa derrota, com nossa infelicidade, com nosso fracasso, com nosso sonho não realizado. Portanto, irmãos, precisamos lutar contra essas pessoas matadoras de sonhos. Esses 3 tipos de matadores de sonhos, eles atuavam contra Ana. Os 3: Eli, Eucana e Penina. Mas Ana não esmoreceu. Ela não esmoreceu.
Em nenhum momento ela se revoltou contra Eli, que a chamou de bêbada. Ela acolheu a palavra quando ele falou como profeta. Ana não se revoltou contra seu marido, que em nenhum momento compreendeu o seu sofrimento. E ela também não se revoltou e tentou se vingar de sua rival, que a desprezou e fez de sua vida um verdadeiro inferno. Ana não olhou para os problemas. Ela não olhou para as circunstâncias que estava vivendo. Ela olhou para Deus e colocou toda a sua confiança nele, somente em Deus. Ela sabia que o encardido não queria sua vitória, que ele queria matar o seu sonho. Ela falou com Deus. Ela falou em oração. Ela derramou sua alma, chorou aos pés do Senhor. Pois Ana sabia que a sua vitória estava nas mãos de Deus. O terceiro fundamento que nós podemos tirar dessa passagem é que nossa motivação e alvo deve ser o Senhor. Nossa motivação, nosso alvo deve ser o Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo deve ser o alvo de nossa oração. Ele é a chave para que nossas orações sejam respondidas. Essa chave é o nome do Senhor Jesus. Ele é o único caminho para chegarmos ao Pai. Ana acreditava. Ela acreditava que Deus é o Deus das causas impossíveis. Ela tinha um sonho. E só um milagre poderia realizar o seu sonho. O sonho de ser mãe. Então ela fala com Deus. Ela disse que se Deus abrisse a sua madre e lhe desse um filho varão, ela o entregaria para a obra de Deus. Ela queria ser mãe, sim. Ela queria satisfazer a sua vontade de ser mãe. Mas, em compensação, ela procura agradar a Deus, visando a expansão do seu reino nessa terra. Ela abriria mão de seu filho para o serviço da casa de Deus, para que a glória de Deus, a honra e exaltação fosse o nome de Deus. Em outras palavras, irmãos, eu quero dizer que não devemos visar apenas vitórias pessoais, como subir na vida, nos tornarmos importantes, termos sucessos, porque tudo isso é passageiro, irmãos. Tudo passa. Nós devemos orar para alcançarmos frutos para a eternidade, para que a honra e glória de Deus sejam exaltadas. Essa deve ser a nossa oração, para que a honra e a glória de Deus sejam exaltadas nessa terra. O quarto fundamento é levantar para obter a vitória. Levantar para obter a vitória.
Ana estava triste, estava abatida. No entanto, ela se levantou. Ela venceu a si mesma e foi ao templo para orar. Deus não ama os covardes. Devemos ser cautelosos ao olhar a situação ao redor. Muitas vezes pensamos que Deus não tem um propósito com as nossas vidas. Vemos somente aquilo que as circunstâncias nos forçam a enxergar. Porém, o Pai sabe como está o nosso coração. Ele sabe das nossas necessidades. Da mesma forma que Ele entrou na vida de Ana, Ele entra nas áreas abaladas de nossa vida. Ele entra para estabelecer propósitos e fazer mudanças. O maior interessado em fazer maravilhas é o próprio Deus, o próprio Senhor. Ele quer ver mudanças e transformações na vida daqueles que Ele ama, na vida daqueles que o amam também. Então, irmãos, é necessário vencermos a nós mesmos. Os piores inimigos de nossa oração é o cansaço, é o corre-corre do dia a dia e a preguiça. Porque muitos deixam de orar por estar cansados. Outros deixam de orar porque não encontram tempos para Deus. Mas outros, uma grande maioria, deixam de orar por causa da preguiça. Devemos vencer todos esses impedimentos. Somente assim nós podemos agradar a Deus. O quinto fundamento que nós podemos tirar dessa lição de Ana é nos esvaziar perante o Senhor. Nos esvaziar. Não é o tempo que permanecemos em oração que irá fazer com que Deus nos ouça. Não precisa ficar 2, 3, 4 horas orando. O que importa realmente é o fato de que nos esvaziemos o nosso coração na presença de Deus. Com poucas palavras, você pode contar a Deus tudo o que está sentindo, tudo que está se passando com você. Ele quer nos ouvir. Ele quer que nós falemos para Ele sobre nossas angústias, nossas desilusões, nossas aflições, nossos problemas, falando com Ele com toda a sinceridade, com toda a reverência. Ele sabe perfeitamente o que está passando em nossas vidas. Conhece o nosso coração, Ele conhece cada parte do nosso corpo. Mas Ele deseja ouvir de nossos lábios o nosso pedido. Ele quer ouvir da nossa boca a confissão de que dependemos dEle em tudo e que por nós mesmos não somos capazes de fazer nada. Ana sofria. Ela sofria por ser estéril. Sim. Ela tinha conflitos. Quem não tem conflito nessa época? Qual o ser humano que não tem conflitos? Ela sabia das pretensões do inimigo.
mas longe de ficar revoltada, ela buscou a face do Senhor em oração. Ela derramou sua alma, chorou aos pés de Deus, se esvaziou diante dele, pois ela sabia que o único que era capaz de mudar sua situação era Deus. Ao orar, ela foi humilhada por Eli e respondeu a ele: não, meu Senhor, não bebi vinho, nem bebida forte. Eu sou mulher atribulada de espírito. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Então, irmãos, diga ao Senhor toda a verdade. Mesmo que você não entenda, aquilo você não entende porque está acontecendo. Não oculte nada. Diga tudo ao Senhor em suas orações. Quanto mais sincero nós formos, mais depressa vamos desfrutar do auxílio de Deus. Pode ter certeza disso. O sexto fundamento é não esquecer a atitude do nosso coração. Não esquecer a atitude do nosso coração. O importante em nossa oração não é a forma exterior. Não é como nós nos apresentamos a Deus. O importante é a nossa fé, a atitude do nosso coração, ao sabermos que aquilo que estamos pedindo também é a vontade de Deus. Ana sabia o que queria e também sabia que Deus é poderoso para suprir as suas necessidades. Ana orou com o coração. Somente seus lábios se moviam. Não devemos orar para nos mostrarmos. Nós não precisamos nos mostrar aos outros. Devemos primeiramente agradar a Deus, falando com o nosso coração. Deus ouve até os nossos suspiros. Ele penetra em nossos pensamentos. A fé que nasce em nosso coração é transmitida pelos nossos lábios. Pode ter certeza de uma coisa, irmãos. Uma árvore arrancada, ela morre sem a seiva. Da mesma forma, nós, sem fé, morremos. É preciso receber a seiva preciosa do Senhor. Essa seiva nos fortifica e nos ensina a orar. Deus guarda as nossas orações, Deus guarda nossas lágrimas, Deus guarda nossos pedidos e nos dará um milagre maior do que aquele que imaginamos. O sétimo fundamento é não permanecer somente na petição, mas chegar à adoração. Uma adoração pela fé. Então não é só pedir, é chegar também à adoração. Uma adoração pela fé. Ana tinha levado sua oração
com plena confiança em Deus. Ela o adorou. A comunhão de Ana com Deus era tremenda. Tão tremenda que o sacerdote Eli achou que ela estava embriagada. Verdadeiramente Ana estava embriagada. Não de bebida, mas pela paz e serenidade que a presença de Deus trouxe à sua vida. Deus trouxe serenidade, trouxe paz à vida dela naquele momento que ela se entregou totalmente em comunhão perfeita com Deus. Ana tinha certeza que sua oração tinha sido ouvida. Ela tinha certeza que sua petição iria se realizar. Ela tinha uma expressão sublime da fé. Fé que a libertou da sua angústia. A adoração permite que olhemos além do assunto de nossa oração. Olhamos para aquele que tem poder para atender nossas orações. Muitas pessoas não conseguem liberar sua fé. Não conseguem porque tem medo que Deus não lhe dê os resultados desejados. Mas Ele não nos deixa e não nos deixará decepcionados. Em nenhum momento Ele vai nos decepcionar. Pode ter certeza que em vez de se decepcionar, as pessoas precisam compreender que se o milagre não está acontecendo, é porque não era um milagre, mas um problema. Deus realizou um milagre na vida de Ana. Mas para realizar esse milagre, Ele primeiro mudou o coração de Ana, para depois mudar o ventre de Ana. Essa é a grande verdade para recebermos nosso milagre. É preciso primeiro crer, para depois ver. Essas são as palavras de Cristo Jesus. Se creres, verás a glória de Deus. Uma coisa é certa, irmãos. A nossa vitória pode até demorar. Ela pode demorar em chegar. Porque para tudo Deus tem um propósito. A demora pode até doer. Mas com toda certeza fará com que possamos crescer espiritualmente. Ana entendeu que a vitória não é resultado de nossos esforços, mas a intervenção soberana do Altíssimo. Ela entendeu isso. Ela, depois de receber sua bênção, ou seja, ver seu sonho realizado, ser mãe, ela cumpriu o comprometido. Ela consagrou a Deus o seu filho. Ao olharmos para a história do povo judeu, veremos que muitos sonhos foram realizados rapidamente, mas outros tiveram de esperar muito tempo. Caleb esperou 40 anos para entrar na terra prometida. José do Egito, 17 anos para ver os seus sonhos realizados. Portanto, irmão, não desista. Não pare de crer. Não pare de lutar. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Aquilo que Ele tem para você é aquilo que é o desejo do seu coração e que é o desejo de Deus vai se realizar. Ninguém, nada poderá impedir que os sonhos de Deus se realizem na sua vida. Amém.